Olá, queridos alunos e alunas da Escola de Teologia do pastor Joanribe Palharim. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa escola. Eu sou o pastor Ademir Pereira, coordenador da Escola de Teologia Joanribe Palharim, professor do nível Master. Estamos estudando uma matéria muito interessante que é a angelologia, o estudo bíblico acerca dos anjos. Na nossa aula de hoje, vamos continuar com o tema. Estamos na parte 4 desta matéria, hoje aula de número 23. E antes de qualquer coisa, eu quero dar as boas-vindas a você que é novo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva já e já vai clicando no gostei. Clica no gostei que isso fortalece bastante o nosso trabalho por aqui. Eu quero, antes de tudo, fazer uma oração para que o Espírito Santo de Deus esclareça a sua mente e você possa compreender os mistérios da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço pelo privilégio de poder ensinar a tua palavra para pessoas de vários lugares do Brasil e até fora dele, através deste canal do YouTube. Eu oro, meu Pai, para que todos que assistirão esta aula agora consigam entender um pouco mais acerca da doutrina dos anjos, receber a revelação da tua palavra e o entendimento claro e conciso das Escrituras. Que eu seja usado pelo teu Espírito para levar esse conhecimento até cada aluno e aluna, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu estou aqui com a minha apostila no formato digital, mas você pode receber a sua apostila impressa, tá bom? No formato impresso em uma de nossas unidades. Basta você se dirigir até a Igreja da Paz e Vida mais próxima de você e você receberá a aula impressa. Se você quiser uma aula no formato digital, assim como eu estou aqui, basta você mandar uma mensagem para este número de WhatsApp que está aparecendo aqui na sua tela. Através deste número de WhatsApp, você vai solicitar a aula pelo número. Diga, eu quero a aula 23 do nível Master, Angelologia, e alguém da minha equipe vai enviar no seu WhatsApp a mesma aula que eu vou ler aqui. É importante que você tenha o material porque você precisa acompanhar o meu raciocínio. A minha aula aqui é dividida em partes por esse material que foi desenvolvido pelo pastor Joanribe Palharim e sua equipe, pelo entendimento da Bíblia Sagrada, das Escrituras, que você também precisa ter. Nós usamos a Bíblia na versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. E é claro que também há alguns acréscimos que eu irei fazer e você pode ficar à vontade para anotar. Começando então, eu quero abrir a Bíblia com você em Mateus capítulo 6, versículo 12 e 13. Hoje nós vamos falar sobre os demônios. Na aula passada falamos sobre os anjos caídos, começamos a estudar sobre o diabo, e você sabe que o diabo é uma coisa, demônios são outra. Não existem diabos, o diabo é um ser só, demônios são milhares, por que não dizer milhões? Afinal de contas, quem são os demônios? De onde eles vieram? Qual é o seu nível de influência nas coisas ruins que acontecem no mundo? Qual é o poder que eles possuem? Coisas assim você vai aprender na aula de hoje. Marcos capítulo 6, versículo 12 e 13, diz assim, olha: E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Lendo na apostila comigo. Os demônios foram originalmente anjos criados por Deus. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16,
que é um texto que nós já lemos aqui desde quando começamos a estudar acerca dos anjos. Diz aqui: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus. Ora, se todas as coisas que há nos céus foram criadas por Deus, significa que os anjos foram criados por Deus. E quando eu digo anjos, eu estou falando anjos bons e anjos maus. O que são demônios? Demônios nada mais são do que anjos maus, anjos caídos, anjos que perderam a sua glória, o seu brilho, mas não o seu poder. Os demônios foram originalmente anjos criados por Deus em um estado de perfeição e santidade, visto que Deus não cria nada que não seja perfeito. Foi um esclarecimento que eu já fiz na aula passada. Como sendo Deus bom, cria algo mal? Como sendo Deus a luz, criaria ele as trevas? Então eu expliquei aqui que Deus não criou o mal. Deus não criou as trevas. Deus criou Lúcifer, mas Deus não criou Satanás. Compreende a diferença? Deus criou um querubim santo, perfeito, ungido para proteger. E esse querubim decidiu se apartar de Deus, permitindo que o pecado habitasse em seu interior. Então ele, por decisão própria, tornou-se mal. Da mesma forma, os anjos bons que foram criados por Deus, perfeitos, sem defeito, se corromperam acompanhando Lúcifer e se tornaram seres maus. Gênesis capítulo 1, verso 31 não deixa dúvidas. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que tudo era muito bom. Então Deus não faz nada ruim. Lendo na apostila. Então, esses anjos foram seres criados por Deus em um estado de perfeição e santidade, visto que Deus não cria nada que não seja perfeito, que pecaram contra ele e foram expulsos do céu. As Escrituras nos informam que determinados anjos não guardaram seu primeiro estado. São designados como anjos que pecaram. São chamados espíritos malignos ou imundos, principados, potestades, administradores deste mundo e maldades espirituais, ou seja, espíritos perversos nas regiões celestes. A designação mais comum que lhes atribui é daimones, ou seja, mais comumente daimonia, a qual nossos tradutores infelizmente verteram para diabos. As Escrituras fazem distinção entre diabolos e daimon, o que não se observou na língua inglesa. No mundo espiritual, grifa isso na sua apostila, por favor. No mundo espiritual, há somente um diabo, mas muitos demônios. Esses espíritos maus são descritos como pertencentes à mesma ordem de seres que os anjos bons. Todos os nomes e títulos descritivos de sua natureza e poderes são igualmente dados, tanto a um como aos demais. Sua condição original era de santidade. Quando caíram, ou qual foi a natureza de seu pecado, isso não se revela. A opinião geral é que foi por soberba, com base em 1 Timóteo 3,6. Vamos ler o que diz a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 6, porque a partir daqui a gente pode ter uma pista de qual foi o pecado cometido por esses anjos. Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Não neófito. Paulo está dizendo aqui quais são as qualificações daquele que quer fazer a obra de Deus. Aí ele diz, não neófito. Você sabe o que é neófito, né? Neófito é um novo convertido. Não é aconselhável que uma pessoa que não tem experiências com Deus, que caminha com Cristo há pouco tempo, seja colocada para dirigir um rebanho. É uma questão óbvia. Ninguém coloca uma pessoa inexperiente para dirigir qualquer coisa que seja, nem no mundo físico e muito menos no reino de Deus. Então Paulo diz, não neófito, para que se ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. Então Paulo deu uma pista de que o pecado do diabo foi a soberba. Então é uma coisa a gente observar. Quando eu dou lugar à soberba no meu coração,
eu estou copiando o pecado de Lúcifer. Lúcifer, ele se ensoberbeceu por ser um querubim, e eu já expliquei aqui que o querubim é o anjo da mais alta patente, por ser um querubim ungido para proteger, ocupar uma posição de destaque, e ele deixou que a soberba entrasse no seu coração. O sábio rei Salomão disse no livro de Provérbios que a humildade precede a honra. Uma pessoa que vai ser honrada, ela geralmente age com humildade. Já a soberba precede a ruína. Uma pessoa soberba é só uma questão de tempo para sofrer uma grande queda. Voltemos à apostila. Vejamos o que Berkhof, na sua página 138, fala sobre os anjos maus. Esse teólogo diz assim: como os anjos bons, os anjos maus também possuem poder sobre-humano, mas o uso que dele fazem contrasta-se tristemente com o dos anjos bons. Enquanto estes louvam a Deus perenemente, batalham por ele e o servem com fidelidade, aqueles, como poderes das trevas, prestam-se para maldizer a Deus, pelejar contra ele, seu ungido, e destruir a sua obra. Estão em constante rebelião contra Deus. Procuram cegar e desviar os eleitos e animam os pecadores no mal que estes praticam. Mas estes são espíritos perdidos e sem esperança. Agora mesmo estão acorrentados ao inferno e ao abismo de trevas, e embora não estejam ainda limitados a um lugar só, contudo, no dizer de Calvino, arrastam consigo as suas cadeias para onde vão. Eu tenho dois textos para compartilhar com você, a segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 4, e Judas, verso 6. Me acompanhe, por favor. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 4. Diz assim: porque se Deus não perdoou, atenção, não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. De quem Pedro está falando? Os anjos que pecaram são quem? Os demônios. E aqui na palavra de Deus fica claro que Deus não perdoou o pecado dos anjos, não há perdão para eles. Os anjos que pecaram, ou seja, os demônios, estão condenados para toda a eternidade. E ainda que nesse momento eles ainda tenham uma certa liberdade para circular pela terra, eles já estão cientes da sua condenação e estão trabalhando na terra apenas para arrebanhar um número maior de condenados para sofrer com eles. Judas, verso 6, diz assim, olha: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Agora volte comigo na apostila, agora na página 2. O estudo que faremos abaixo, a respeito do gadareno possesso, resume bem a esfera de ação dos demônios, como atuam no ser humano, até onde podem chegar dentro da permissividade de Deus, o poder do nome de Jesus e dos discípulos do Mestre. Bem, eu quero, antes de ler esse texto, que faz parte das Escrituras, é possível você ler esse relato no Evangelho de Marcos, capítulo 5, e também em Lucas, capítulo 8. Antes de fazer essa leitura, e com os comentários do pastor Johanribe Palharim, no livro O Evangelho Reunido, eu quero dizer a você que o milagre da libertação do endemoniado gadareno está na Bíblia por um propósito: para nos ensinar como agem os demônios, até que ponto os demônios podem se apoderar da vida de alguém, quão grande é o estrago que os demônios podem fazer na vida de uma pessoa. E também é possível observar aqui, e ainda que não esteja isso na apostila, eu quero deixar essas observações para você anotar, quais são os sintomas
da possessão demoníaca. O que é possessão demoníaca? Como chega ao ponto da possessão uma pessoa que age sob a influência de demônios? Então vamos ler e logo depois da leitura eu farei os comentários com vocês. Página 2 da apostila, primeiro parágrafo. O gadareno possesso. Chegaram então ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas tinha sua morada nos sepulcros. E nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas. E era impelido pelos demônios para os desertos e ninguém o podia domar. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E sempre de dia e de noite andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o, e prostrou-se diante dele, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois já havia muito tempo que se apoderara dele. E perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora da região, que não os mandasse para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Disse-lhe Jesus: Ide. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos. E muitos foram ver o que era aquilo que tinha acontecido. Chegando-se a Jesus, viram o homem de quem havia saído os demônios, assentado aos seus pés, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que tinham visto aquilo, lhes contaram como havia acontecido ao endemoniado e acerca dos porcos. E eis que toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. E vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos, porque estavam possuídos de grande medo. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas lhe disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou, pois, e começou a publicar em Decápolis tudo quanto lhe fizera Jesus, e todos se admiravam. Lindo, não é? Esse texto que você acabou de ler faz parte do livro O Evangelho Reunido. O que fez o pastor João Ribe Palharim, ninguém antes tinha feito no mundo. As pessoas faziam, há teólogos que fizeram a harmonia dos evangelhos. A harmonia dos evangelhos é comparar um texto com outro. O que o pastor João Ribe fez foi além de uma harmonia dos evangelhos. Ele não apenas comparou, ele entrelaçou os textos de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, fazendo com que ficasse uma coisa só. Eu li agora para você a junção do texto de Marcos e de Lucas, e você nem percebeu. Você precisa ler o livro O Evangelho Reunido. Se você, nosso aluno do nível Master, ainda não possui um exemplar deste livro, eu quero lhe dar um de presente. Entre em contato comigo aqui na nossa sede estadual e você poderá ter o seu. Mas se você está fora do estado onde eu resido, a gente não pode se encontrar pessoalmente, fale comigo pelo WhatsApp e eu vou lhe enviar o livro no formato e-book para que você possa lê-lo na tela do seu celular
ou do seu computador. O pastor João Ribe Palharim, além de fazer esse entrelaçado de informações, ele fez notas explicativas a respeito dos textos do Evangelho. Por exemplo, quando fala-se no texto de província dos Gadarenos, aqui na apostila, está citando aqui na página 3. A tempestade que antecedeu este episódio foi provocada pela legião de demônios que tentava impedir a chegada de Jesus ao território dos Gadarenos, pois os espíritos malignos já imaginavam o que o Senhor Jesus iria fazer ali. Basta você virar uma página e você verá que antes de Jesus descer do barco na província dos Gadarenos, ele enfrentou no mar da Galileia uma tempestade tão violenta que os discípulos, que eram experientes navegadores, acharam até que iriam morrer na tempestade. E aí a gente percebe que na hora de acalmar a tempestade, Jesus diz o Evangelho, que Jesus repreendeu o vento. Repreendeu. O termo repreender, sempre que é usado no Evangelho, é para se referir aos demônios. Então percebe-se que Jesus estava repreendendo os demônios que estavam causando aquela tempestade, tentando impedi-lo de chegar ali. É muito comum a gente perceber uma grande oposição quando dizemos assim: eu vou hoje para a igreja, eu vou levar o meu parente comigo no culto, eu vou fazer algo hoje para Deus. Aí parece que o mundo todo cai na sua cabeça para você não fazer aquilo que disse que iria. Sabe o que é isso? Oposição maligna. Os demônios causaram uma grande tempestade para que Jesus desanimasse. Quer saber? Não, vamos embora, vamos voltar, essa tempestade não dá para enfrentar. Dessa forma, eles queriam intimidar Jesus, mas não conseguiram, porque Jesus chegou no território de Gadara e os demônios é que tiveram que ir embora. Aqui está dizendo que o gadareno tinha sua morada nos sepulcros. Os espíritos malignos têm uma especial predileção por sepulturas e cemitérios, e ainda nos dias de hoje continuam preferindo esses locais para os mais pesados trabalhos de magia negra e necromancia. Satanás vê o cemitério como um símbolo de triunfo sobre a vida. É uma espécie de troféu para o adversário, o autor da morte. No cemitério, o diabo está no seu habitat, porque ele é homicida desde o princípio, de acordo com João 8,44, declaração do próprio Cristo. E se comprais em roubar, matar e destruir, de acordo com João 10,10. Você, como servo de Deus, como serva do Senhor, precisa evitar o cemitério ao máximo possível. A menos que você trabalhe lá. Você é um coveiro, você é alguém que trabalha na limpeza, você é alguém que trabalha nesse setor. Poxa, lamento por você. Você está num ambiente rodeado de demônios 24 horas. E por incrível que pareça, há pessoas que gostam de ir ao cemitério para meditar, para refletir na vida. Prova disso é que no dia 2 de novembro, no Brasil, há o feriado do Dia dos Mortos, do Dia de Finados. E há uma multidão de pessoas do Brasil inteiro que vai ao cemitério no dia 2 de novembro. Eu sei que quando você perde alguém, a dor é muito grande. Eu sei o que é perder um parente querido. Eu sei o que é isso. Mas eu vou lhe dizer por experiência própria. Vá ao cemitério, enterre o seu parente e não volte mais. Sabe por quê? Porque o seu parente, em primeiro lugar, não está lá. Em segundo lugar, os demônios que habitam ali vão se aproveitar da sua visita para se alojar no seu corpo e trazer problemas espirituais para você. É quase impossível uma pessoa ir ao cemitério e voltar sozinha. Ela sempre voltará trazendo demônios alojados em seu corpo ou tentando se apossar dessas pessoas. Até hoje, os piores trabalhos de magia são feitos no cemitério. Cadáveres são violados e ninguém faz nada. Você já para pensar nisso? Por que ninguém nunca foi pego violando um cadáver? Mas você sabe que cadáveres são violados em obras de magia negra. Mas por que ninguém vê?
Por que câmera nenhuma jamais filmou isso? Por que segurança nenhum jamais viu isso? Por aí você percebe que os demônios dão uma cobertura para que os seus cavalos, seus instrumentos, violem sepulturas e usem os cadáveres nesses trabalhos tão pesados. Então o cemitério realmente é um lugar terrível, espiritualmente falando. E esse homem tinha casa, tinha família, mas ele deixou tudo e foi morar no sepulcro. Você acha normal? Esse homem estava possesso por demônios. Jesus sabia quantos demônios tinha lá, mas eu jamais saberia, você jamais saberia. Por isso Jesus fez uma pergunta da qual ele já sabia a resposta, apenas com o intuito didático de nos ensinar. Está escrito aqui: legião é o meu nome, porque somos muitos. Foi essa a resposta que os demônios deram a Jesus quando ele perguntou: qual é o seu nome? Uma legião no exército romano era constituída de 6.000 soldados. Se o porta-voz desses espíritos está usando a mesma referência, então naquele único homem habitavam 6.000 demônios, acredite se quiser. Uma lei da física diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. No entanto, é bom lembrar que demônios são espíritos. Não possuem corpos, não possuem matéria, portanto é perfeitamente possível que uma só pessoa consiga reunir dentro de si milhares de demônios, como era o caso desse homem. Os demônios rogavam para que não os enviasse para fora daquela região. Por que os demônios pediram para Jesus isso? Não é interessante? Que diferença faz para os demônios se eles iriam estar em Gadara ou em outro lugar? Aqui eu descubro uma coisa interessante, leia comigo. Aquela região, a leste do Mar da Galileia, numa época bem anterior a Jesus, era o território dos Amonitas, Moabitas e Gileaditas, grandes praticantes de feitiçarias e cultos pagãos, que envolviam inclusive sacrifícios de crianças. Se você quiser conferir, está na Bíblia, em 1 Reis 11, do 5 ao 7, Oséias 6, do 8 ao 9. Os espíritos malignos se acostumaram com aquela região devido às práticas religiosas do passado. No mundo todo, há diversas regiões e territórios ocupados por principados e potestades, onde os demônios há milhares de anos agem com maior intensidade. Esses espíritos, graças aos domínios transferidos pelas oferendas das pessoas, tornam-se príncipes e autoridades desses lugares. Outra prova disso é que quando Daniel orou, pedindo a Deus uma resposta, a resposta demorou 21 dias para chegar. E quando chegou, o anjo deu a resposta dizendo: Daniel, desde o primeiro dia que você orou, o céu ouviu. Mas nós tivemos que enfrentar uma guerra contra o príncipe da Pérsia que se opôs a nós. Esse príncipe da Pérsia do qual o anjo está falando não era uma pessoa, era um principado espiritual. Vai aqui uma dica para você: jamais habite uma casa sem antes consagrar aquele ambiente a Deus. Às vezes você aluga uma casa, fato comum, né? Você sabe quem morou ali? Não. Você sabe qual foi o tipo de prática que já foi realizada ali? Não. Mas acredite, as pessoas mudam e os demônios ficam. Se você, ao entrar numa casa, não fizer uma unção com óleo naquela casa, porque a palavra diz que a unção despedaça o jugo, se você não consagrar aquele ambiente a Deus, você corre o risco de ir morar numa casa oprimida por demônios. Prova disso é que existem pessoas que se sentem bem em casa, aliás, se sentem bem no trabalho, se sentem bem na rua, se sentem bem na igreja, mas colocam os pés dentro de casa, sentem um mal-estar. Dentro de casa tem pesadelos horríveis, tem desejo de morte. Dentro de casa existem coisas estranhas, coisas anormais, que se você contar, alguém vai até achar que você é doido. Mas você sabe o que você viu e ouviu na sua casa. Acredite, os demônios gostam de ocupar territórios. E uma vez que conquistam aquele território, eles não querem perder. Por isso eles clamaram, imploraram para Jesus: não nos retire daqui, não nos mande embora. Só que Jesus não atendeu.
os mandou para o abismo. O que é o abismo? Leia comigo na apostila, final da página 3. A perspectiva de serem enviados ao abismo os deixou completamente apavorados, o que mostra quão terrível é aquele lugar. Este episódio também nos mostra que os demônios, ao serem expulsos, podem ter opções. É melhor dar uma ordem clara e mandá-los para o abismo, de onde custam a sair. Sabe o que me faz pensar esse texto? Que se nem os demônios que moram no abismo querem ir para lá, você vai querer? Você vai brincar com a tua salvação? Correr o risco de ir para um lugar que nem os demônios querem ir? E aí deixa eu ensinar uma coisa a você que é um pastor, que é um obreiro, que em algum momento vai expulsar o demônio de alguém. Não apenas diga saia, porque dizer saia para um demônio é dizer para ele desocupar o corpo da pessoa. E o demônio pode muito bem desocupar o corpo da pessoa e ficar esperando na porta da igreja onde o culto está acontecendo. Ficar esperando na esquina, ficar esperando na casa da pessoa. Então, quando você que é um pastor, que é um obreiro, que expulsa demônios, quando você der a ordem para o demônio ir embora, diga a ele, saia, vai-te para o profundo do abismo e não volte mais. Essa é a ordem, esse é o segredo. Venham comigo aqui na apostila. A manada se precipitou por um despenhadeiro. Não adiantou nada. Os demônios terminaram no abismo de qualquer jeito. Aí há um texto interessante aqui sobre o valor dos porcos, do qual eu não vou ler porque não acho que esse seja o maior objetivo do nosso estudo aqui. Só quero fazer um esclarecimento. Por que Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos? Sabendo Jesus que os demônios, ao entrar nos porcos, iriam fazer com que os porcos se jogassem despenhadeiro abaixo. Para nos ensinar algumas coisas. Primeiro, animais podem ser acometidos por demônios. Parou para pensar nisso? Os demônios entraram onde? Nos porcos. Então você acha que um cachorro pode ser acometido por um demônio? Pode. Um animal doméstico, estou falando um cachorro aqui porque é popular, né? Muito comum. Pode ser acometido por demônio? Pode. Os demônios vão entrar nos porcos? Podem entrar em qualquer outro animal. Jesus permitiu para nos ensinar isso. Os demônios querem ocupar um corpo. Para quê? Para não ter que ir para o abismo. Se tem um corpo humano, eles entram no corpo humano. Se não tem um corpo humano, entram no corpo até de um animal. Mas por que Jesus permitiu? Por que Jesus causou um prejuízo tão grande? 2.000 porcos. Imagina quanto custa uma manada de 2.000 porcos. Faz a conta aí. Você já comprou carne suína alguma vez no açougue? Quanto foi que você pagou no quilo da carne suína? Agora pensa num porco de 100 quilos. Quanto você acha que custa? Agora multiplica isso aí por 2.000. Era muito dinheiro ali naquela manada de porcos. Foi tudo por água abaixo, literalmente. E Jesus permitiu isso. Sabe por quê? Para mostrar que enquanto todo mundo da cidade de Gadara estava preocupado com os porcos e ninguém estava preocupado com o endemoniado, Jesus tinha um ponto de vista completamente diferente. Jesus não estava nem aí para os porcos. Ele estava preocupado com aquela alma que estava sofrendo nas garras do diabo. Às vezes nós temos perdido o foco. Estamos tão preocupados com o dinheiro, tão preocupados com os bens, que a alma está se perdendo ao nosso lado e nós não damos a mínima. Ninguém de Gadara estava nem aí para aquele endemoniado. Aliás, se ele morresse, muita gente ia dizer, já vai tarde, esse homem era um terror aqui na cidade. Ninguém lamentaria a morte do gadareno, mas muita gente lamentou a morte dos 2.000 porcos. Pense nisso. Bem, 7 coisas inúteis. Primeiro, os demônios viram Jesus de longe e se aproximaram. Prostraram-se com temor, adoraram a Jesus, reconheceram que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, creram no seu grande poder, rogaram com muita fé e até foram atendidos, mas acabaram no abismo. Tudo que os demônios fizeram ali, foi inútil. Isso mostra que toda adoração e fé no Senhor é inútil se não tiver
a obediência. Os demônios rogaram, os demônios ajoelharam o corpo do homem diante de Jesus, se converteram praticamente diante de Jesus, fizeram de tudo para que não fossem expulsos, mas acabaram no abismo. Por quê? Porque toda aquela pseudo-devoção não adiantou em nada. Sem obediência, de nada adianta. O texto sagrado diz em 1 Samuel 15, 22, que melhor é obedecer do que sacrificar. Em Mateus 7, 21, Jesus disse que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Deixa eu ler para você Tiago capítulo 2, você está com a Bíblia aberta em Judas? Volta um pouquinho comigo, por favor. Tiago capítulo 2, olha o versículo 19 que diz: Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Os demônios não apenas acreditam como eu vejo Jesus com os olhos da fé. Você vê Jesus com os olhos da fé. Os demônios o conhecem pessoalmente, sabem quem ele é e estremecem só de ouvir falar o nome dele. Mas apesar disso, não o obedecem. Então, uma fé, um conhecimento sem temor, de nada adianta. Você está sendo formado como um teólogo através desse curso, mas de nada adianta o conhecimento sem o temor. Que você aprenda, que esse curso te faça evoluir, crescer, mas que acima de tudo você mantenha o temor de Deus. Com esta aula finalizamos o estudo acerca dos anjos bons e dos anjos maus. Espero que você esteja gostando e aprendendo bastante. Eu tenho aqui um questionário para você me responder e observar se você aprendeu com a aula de hoje. A primeira pergunta diz assim: por que os espíritos malignos têm uma predileção por sepulturas e cemitérios? Marque com o X a alternativa correta. A. Porque esses locais são usados para os mais pesados trabalhos de magia negra e necromancia. Necromancia é o culto aos mortos, para você que não sabe. B. Porque são os fundadores das sepulturas e cemitérios, tendo o direito de governá-los. C. Porque Deus deu domínio a eles para usarem como quiserem. D. Porque, como são lugares de mortos, os espíritos fazem a passagem dos cadáveres para o inferno. Qual é a resposta que você acha que é a correta? Marque um X e me mande pelo WhatsApp, eu quero saber o que você respondeu. Questão número 2. De que é constituída uma legião de demônios? A. É uma analogia ao exército romano, 2.000 demônios. B. É uma analogia ao exército romano, 6.000 demônios. C. 2.000 demônios. D. Por um principado, que são 2 potestades e 1.000 demônios. Qual é a resposta? Marque um X. 3. Quais eram as práticas religiosas do passado na região dos Gadarenos? A. Adoração ao deus Dagon, consistindo em oferecimento de holocaustos. B. Feitiçarias e cultos pagãos que envolviam inclusive sacrifícios de crianças. C. Cultos de louvor e adoração a Deus, utilizando a imagem dos querubins da Arca da Aliança. D. A sociedade secreta apresentava 2 crianças por ano para serem devoradas vivas. Eu citei na aula essa resposta. Se você prestou atenção, não precisa nem pensar muito. Marque um X e me responda aí. Quarta questão. Por que Jesus não permitiu que o endemoniado gadareno o acompanhasse depois de liberto? Eu não cheguei a ler, mas você tem na apostila que quando aquele homem estava liberto, ele pediu para Jesus para o acompanhar na sua jornada ministerial. E por incrível que pareça, Jesus disse: não, eu não quero que você vá comigo. Eu quero que você volte para casa e conte para todo mundo o que eu fiz por você. Por quê? Por que Jesus rejeitou um testemunho daquele para que aquele homem fosse de volta para sua casa? Questão A, porque ele ainda estava nu.
Questão B, porque não havia mais lugar no barco de Pedro. Questão C, porque embora tivesse sido liberto, ainda mantinha pensamentos de morte. D, porque ele deveria testemunhar em Decápolis daquilo que Deus havia feito na vida dele. Responda o que você acha que é a questão correta. Escreva 7 linhas do que você entendeu sobre o conteúdo estudado nessa aula. E como bônus, na aula de hoje, eu quero passar para você, dentro desse assunto, inclusive dessa mensagem do endemoniado gadareno, eu quero passar um bônus para você. Aqui no meu canal, o link vai estar na descrição do vídeo. Você vai ter acesso a um culto que eu ministrei aqui na Paz e Vida Sede de Natal. E nesse culto, eu falei dos 7 sintomas da possessão demoníaca. E eu extraí esses 7 sintomas da libertação desse endemoniado gadareno, da qual nós estudamos hoje. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre possessão demoníaca, sobre como os demônios agem na vida de uma pessoa, o link está na descrição desse vídeo. Vá lá, assista ao culto completo e a mensagem que eu preguei acerca desse assunto. Eu sou o pastor Ademir Pereira, fico por aqui nesta aula de hoje. Na próxima semana falaremos um pouco mais acerca de angelologia. Se você gostou da aula de hoje, clique no gostei, se inscreva no canal. Até a próxima aula, querendo Deus. Tchau, tchau.